Houve um massacre no hospital. A enfermeira correu para o quarto do recém-nascido e trancou a porta. Então, ela matou brutalmente todos os bebês recém-nascidos. Os pais viram seu filho sendo morto, mas não podiam fazer nada. Quando o segurança veio arrombar a porta, o assassino cometeu suicídio. Todos os bebês foram mortos. Apenas um bebê de sorte no corredor. Foi abraçado por sua mãe, então ele escapou da morte. O xerife chegou. Achava que sua esposa e filho tivessem sorte. Depois, desfrutariam de bênçãos do céu no futuro. Mas inesperadamente, quando ele saiu, o bebê que acabou de nascer deixou a vida. Quando ele viu o corpo de seu filho, ele desmaiou. A esposa não suportou essa dor, então ela cometeu suicídio. Um segundo atrás ele pensou que estava com sorte. Segundo depois, sua esposa e filhos estavam todos mortos. Isso fez com que o chefe de polícia fosse seriamente atacado. O xerife não entendeu o motivo do assassino. No ano seguinte, ocorreu um tiroteio na escola. Um menino de 12 anos estava ficando louco. Ele invadiu o jardim de infância e atirou em colegas de classe, causando a morte de 33 alunos, 6 feridos. Depois que ele terminou, ele colocou a arma na garganta e cometeu suicídio. Este caso era tão confuso quanto o caso do ano passado. O motivo do assassino para o assassinato foi desconhecido, especializado em escolher crianças para matar. O xerife correu para o local para investigar. Vendo crianças morrerem tragicamente, ele imediatamente se lembrou de sua esposa. Esse menino usava drogas? Onde o menino conseguiu a arma para matar? A mãe dessas crianças também não sabia. O quão profundo o ódio fazia com que a criança de 12 anos agisse com crueldade. Depois de investigar, o xerife obteve uma pista de uma mãe de crianças assassinadas. Poucos dias atrás, um homem de preto disse coisas estranhas para ela, dizendo que seu filho e neto teriam um acidente de derramamento de sangue. Haveria muitos acidentes depois disso. Só ele poderia proteger as crianças. Esse homem de preto era um homem velho. Ele tinha uma tatuagem estranha na testa. Afinal, quem é ele e o que tem a ver com este caso? Os dois assassinos deste caso cometeram suicídio no local. Sem deixar pistas, o motivo do assassinato era um ponto de interrogação. A polícia disse que este era um fenômeno sobrenatural, querendo pedir ajuda à polícia dos Estados Unidos. Em seguida, eles enviaram um grupo de policiais para ajudar a resolver o caso. Poucos dias depois, na piscina, também houve um incidente catastrófico. As crianças estavam nadando. Um limpador veio com um cabo de alimentação de alta tensão. O salva-vidas tentou impedi-la, mas ficou chocado com a morte. Um segundo depois, ela pulou na piscina para morrer com as crianças. Havia muitas crianças mortas. Um caso com um crime semelhante apareceu novamente. Este massacre em série fez com que o xerife tivesse dor de cabeça. Frank era o responsável pela equipe de captura de fantasmas. Também era um especialista em fenômenos sobrenaturais, em hospitais e jardins de infância. Todos eles encontraram as mesmas impressões de mãos. Estas impressões de mãos não foram deixadas para trás por humanos. Com base nessas pistas, podia-se inferir que todos esses eram fenômenos sobrenaturais. Talvez o assassino fosse um demônio do inferno. O xerife disse que a polícia devia ter evidências para resolver crimes. Sem provas, era só falar. Os dois não eram compatíveis um com o outro, então prepararam-se para agir em separado. Naquela época, outro policial descobriu uma nova pista. Nesse caso, os três todos viram as marcas dos dentes do homem de preto. Frank percebeu que ele era o pastor da igreja. Por ter celebrado o descanso satânico, ele foi expulso da igreja. Esses casos foram todos relacionados ao vigário. Como vigário, ele tinha muitas tatuagens estranhas em seu corpo. Se ele não era o assassino, ele deveria saber a verdade sobre o incidente. Mas eles não sabiam onde encontrá-lo. Um policial sugeriu procurar uma cartomante para tirar um cartão. Ela costumava ajudar a polícia a resolver crimes. Talvez desta vez ela também pudesse ajudar a encontrar o pastor. Foi um choque depois que a cartomante fez um cartomante. Com base na leitura da sorte, o xerife e a polícia sabiam que um assassinato estava para acontecer. Um segundo depois, a filha do cartomante foi atacada por um demônio. Parecia estar avisando-a para não revelar o segredo. Para proteger a filha, a bruxa apenas teve que afugentar o grupo de chefes de polícia. Antes de sair, ela pediu ao xerife para entendê-la. O xerife não entendeu o que isso significava. No dia seguinte, uma mãe e seu filho foram ao supermercado. Mas assim que chegaram à porta, o vigário aconselhou-os a sair rapidamente. Neste momento, houve um atentado suicida no supermercado. Depois que o caso aconteceu, a mídia soube dele. O vigário apareceu na cena do crime novamente. Certamente teve algo a ver com este vigário. Neste momento, o policial encontrou uma nova pista. Um repórter descobriu que o vigário havia salvado uma criança. Era a criança sortuda 5 anos atrás.
2 dias antes do incidente. O menino iria originalmente aparecer na escola e na piscina, mas por causa de uma febre, ele teve que ficar em casa. Então o tiro na escola e o caso da piscina. O menino escapou. Desta vez o supermercado estava prestes a explodir, mas ele foi salvo pelo vigário. Descobriu-se que o alvo final do assassino era o menino. Cada vez que o vigário aparece para salvar o menino, ele acabou de nascer e foi morto por alguém, mas toda vez que o menino escapava da morte, porque o assassino iria querer matar um bebê recém-nascido. Afinal, quem era esse menino? Quando o xerife estava confuso, ele descobriu um sobrevivente no porão do supermercado. Este sobrevivente disse ao xerife que o vigário era pastor da igreja infantil. Quando o caso aconteceu, ele estava do lado de fora, e ao terminar de falar, ele foi pegar o catch para terminar o papel. Percebendo que não havia demora, Frank e o xerife foram para a igreja das crianças. Na igreja escura e assustadora, havia muitos desenhos, que parecia algum tipo de feitiço que invoca ou controla demônios. Quando eles estavam procurando por pistas, de repente na sinagoga, o riso das crianças veio. 2 pessoas seguiram o som. Finalmente encontraram o demônio selado dentro da estátua de Deus. O xerife perguntou quem era, onde estava o vigário. Frank ao lado tentou impedir o xerife de falar com o demônio, porque o diabo usaria suas palavras para atingir a fraca psique do homem. O diabo pediu ao xerife que o ajudasse a matar a criança e o vigário. Em troca, ele poderia trazer de volta a esposa e o filho do xerife morto. Para o seu lado, o xerife sentiu muita falta de sua esposa e filho. Inesperadamente, ele foi enganado pela tentação do diabo. Frank viu isso e quebrou a estátua de Deus. Neste momento, o xerife estava possuído por um demônio. Frank também foi atacado por um demônio. Em tempos de perigo, o vigário apareceu a tempo de espancar o xerife. Quando ele acordou do coma, o vigário contou-lhe um segredo chocante que o Salvador antes de sua morte jurou que voltaria à Terra para cumprir sua missão. Esse menino de sorte era o Salvador transformado. Por isso, o diabo queria matar o menino a todo custo. Felizmente, o vigário ajudou discretamente. Neste momento, o vigário pretendeu trazer o menino para a América. Havia uma biblioteca lá que podia lidar com demônios. Se eles seguissem o caminho normal, eles não poderiam ir para o exterior. Felizmente, o xerife conheceu o túnel secreto para os Estados Unidos. Este lugar costumava ser a estrada, onde traficantes vendiam seus produtos. No caminho, o xerife foi possuído pelo mal novamente. Quando o vigário viu que algo estava errado, ele exorcizou o mal. Mas o diabo era muito forte. O vigário e Frank não eram seus rivais. 2 pessoas ficaram inconscientes pelo diabo. Então o demônio começou a perseguir e matar freneticamente a criança. A mãe o abraçou e saiu correndo do túnel. Neste ponto, o diabo começou a tirar vantagem de suas palavras, para convencer o xerife a matar o menino. O xerife sempre queria sua esposa e filhos de volta, um vislumbre de esperança que ele queria tentar. Nessa época, o policial também veio ajudá-los. O demônio encantou o xerife para matar o policial e matar a criança. Durante a emergência, a mãe do menino usou uma pedra para bater no xerife que desmaiava. O vigário disse que o demônio deveria ser selado. Caso contrário, ele sempre perseguiria e matar o menino. Em seguida, o vigário e Frank realizaram um ritual de exorcismo. Eles amarraram o xerife à cruz. Em seguida, cantaram continuamente o feitiço de exorcismo. Mas o ritual normal de exorcismo não funcionou. De repente, o demônio se libertou da escravidão. Frank foi atacado, vida e morte desconhecidas. Mas naquela época, de repente, o vigário revelou um sorriso diabólico. Ele tirou a lâmina e se aproximou do menino. Neste ponto, o demônio falou com a mãe do menino. O novo vigário era o verdadeiro assassino. Sacrificar o menino era o acordo entre o vigário e ele. O vigário queria aproveitar esta oportunidade para salvar sua alma, mas o diabo não esperava que o vigário não fosse como planejado. Aconteceu que ele não matou o bebê. Ele queria usar o sangue do menino para selar o demônio. O vigário transferiu o espírito maligno para seu corpo. Então usou toda a sua bravura para selar o demônio na pedra. No final do filme, o xerife destruiu o túnel. Então levou o menino para um lugar que ninguém conhecia, esperando o momento certo para anunciar a identidade do menino a todos. A primeira metade do filme é sobre o emocionante caso de assassinato de uma criança, fazendo o público ficar boquiaberto. Todos não podem deixar de ficar ansiosos por isso, e querem saber quem é o motivo do perpetrador. Segundo a linha de investigação ligada à religião, o vigário, para proteger seu mestre, sem poupar sua igreja, assinou um pacto com o demônio. Em seguida, sacrificou-se selando o demônio na pedra. O vigário foi interpretado por Tobin Bell. Ele era o assassino em série do filme. Suas habilidades de atuação são verdadeiramente admiráveis. Beelzebub é um filme de terror muito bom.
Se você gosta do filme, pode encontrá-lo e assisti-lo. Tchau e até o próximo filme.